Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo ou no link do YouTube. Hoje a gente vai ler Josué capítulo 13. Ahn, Não sei muito o que explicar e falar, a gente já vem numa sequência de explicações em relação a esse livro, em relação a Josué, em relação a toda a história, né, de Josué e tudo mais com os israelitas, liderando os israelitas. Então vamos já fazer nossa oração para iniciar, tá bom? Vamos lá, Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse momento que o Senhor nos une aqui, nos coloca presente nesse momento. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui pelo poder do seu Espírito, pela vontade do nosso Espírito de se alimentar da tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensina o perdão, nos ensina o amor baseado na sua história, naquilo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício, pelo seu sangue que nos lava, pelo seu sangue que nos renova, pelo seu sangue que nos faz novas criaturas, Senhor, morrendo para nós mesmos e nascendo para ti e por ti. Obrigada, Jesus. Que a gente tenha uma boa live, que o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha as suas palavras corretas na minha boca, que o Espírito Santo nos guie, que ele possa nos ensinar todos os dias para que a gente possa aplicar a sua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus eu agradeço e que possamos estar escondidos dos inimigos, não escondidos, porque o Senhor não precisa nos esconder, me desculpe pela palavra, mas que o Senhor possa estarmos invisíveis aos olhos do inimigo, para que eles se seguem sempre, que eles nunca tenham acesso a nós, Pai, que a gente possa somente ouvir a sua voz, e não se confundir com a voz, não nos confundirmos com a voz as vozes do mundo, ou com as pessoas, ou com tudo aquilo que o diabo faz para tentar nos enganar. Que a sua voz, a sua luz, a sua palavra seja a nossa única direção a seguir. Em nome de Jesus eu agradeço, que a gente tenha uma boa live, eu consagro ela a ti, Jesus. Amém. Vamos lá. Então, Josué capítulo 13. A terra ainda por conquistar. Espera aí, vamos lá. Josué já era idoso. Então a gente está vendo aqui que já se passa, né? Já está chegando o momento em que Josué já está com as forças, já está assim, chegando naquele momento que não tem mais a mesma habilidade, não posso dizer, porque Deus jamais tiraria a habilidade dele para fazer o que ele escolheu para ele fazer, né? Mas que ele já não está mais no prumo da idade, já não é mais o novinho da história toda. Ele já era idoso. E o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte, abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada, são todas as terras dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos Sidônios, até a Afeca, na divisa com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebon-Amate, e toda a região montanhosa, a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a região, a terra, desculpa, dos Sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos das terras distantes dos israelitas. Não, desculpa, esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar essa terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção da terra como herança, a leste do Jordão, designada para ele por Moisés, senhor do servo do Senhor. Então, essa é a parte que a gente sabe que né, a metade de Manassés, eu falei Efraim ontem, eu errei, a metade de Manassés e as tribos de Ruben e Gade, né, que eles disseram, que pediram para Moisés, vocês lembram, né? Ficar a leste do Rio Jordão e tudo mais. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon,
incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto, além de Medeba até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Hesbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá. E também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia de Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade do meio do vale, até o planalto, além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do Planalto, Dibon, Bamote Baal, Betel Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibna, Zerete Saar, na colina acima do vale, Bet-peor, as encostas do Pisga e de Bet-gesimote. E o território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom. O rei amorreu que havia reinado em Hesbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, que eram Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam aquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e os seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. A terra entregue à tribo de Gade é a terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e a metade da terra de Amon até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Lodebar. No vale, incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote, Zafon e os restantes das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Maanaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o território do rei Og, o antigo território do rei Og, e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão das terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma da terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria a sua herança. Por quê? Porque eles são da tribo de Levi, né? Eles são os sacerdotes que precisa vir de Arão. Né, da descendência de Arão, especificamente para serem os sacerdotes. Mas a tribo especificamente de Levi, né, os levitas, eles não tinham nenhuma porção de trabalho, a não ser de terra, a não ser, obviamente, a herança sendo Deus, o próprio, né? A própria herança deles.
e as ofertas de todas que eles recebiam, de alimentos, né, para todo o restante. Então, o que nos mostra, obviamente, que Deus queria assim que esse grupo específico, né, fosse focado absolutamente nele, que não se contaminasse com o pecado para servi-lo no altar, né, não só no altar, mas em relação à Arca da Aliança, em relação aos mandamentos, em relação ao trabalho específico de servir a Deus é, como sacerdotes. Então, é, essa é, essas são as divisões. O que eu vou fazer, a live já acabou, tá bom? O que eu vou fazer eu vou mandar no grupo, no nosso grupo, um mapa só para vocês entenderem assim, o quão legal é entender essas regiões. Eu nunca falo delas, são muitas, são complicadas e eu sou capaz de errar alguma delas porque é muita coisa, então eu não entro nesses assuntos quando Deus não permite ou não quer. Se ele me faz, né, e se eu compartilho com vocês aqui, porque é algo muito relevante em relação à terra específica, mas como eu sei que é muito confuso, são muitos nomes, muitas isso, a gente não linka uma coisa com a outra, a não ser que, obviamente, a gente faça um estudo mais a fundo, o que vocês são sempre convidados a fazer quando a live acaba, ou no seu dia a dia, se você já faz, né, não sei, ou por sua própria curiosidade, ou nos seus devocionais, se vocês fazem, enfim. Mas o que eu vou fazer hoje eu vou tentar fazer hoje ou fazer até amanhã, tá? Mas eu senti no meu coração da gente fazer isso. Colocar o mapa para vocês entenderem mais ou menos assim, onde ficaram as tribos, igual eu fiz aquela vez, vocês lembram? Igual a gente fez aquela vez de colocar onde era o tabernáculo, onde todas os clãs, né, ficaram separados e que lindamente ficou formada uma cruz. É, eu vou fazer a mesma coisa. Acho que vai ser legal para a gente poder visualmente entender essas divisões e entender. Será que isso tem a ver com Israel hoje? Mas Israel é tão pequena, só esse pedacinho. Isso aqui é Israel, a briga de terra é por isso. Então, acho que é interessante fazer isso. E eu vi aqui a mensagem da Grazi agora que ela colocou. Será ótimo compartilhar o mapa das cidades. Muito interessante. Exatamente, Grazi. A gente vai fazer isso e vai ser legal. Vai ser bacana para a gente poder identificar, ver, né? E não se perder tanto assim nessas divisões. Então, se vocês prestaram bastante atenção, eu sei que são muitos nomes, muitas tribos, muitas coisas que a gente nem entrou, né, em detalhes assim nas leituras ainda. É, é isso. Então, a gente vai fazer hoje, e isso, se Deus quiser, vou focar nisso agora. E aí eu posto para vocês lá sobre o mapa, né? E essas tribos do capítulo de hoje, especificamente Josué 13. Tá bom? Então, fiquem com Deus, um bom descanso para vocês. Amo vocês, obrigada sempre por estarem ou aqui ao vivo, ou quem acompanha depois também. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Capítulo 14.